pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Freddy vs Jason, de 2003. Toda sexta-feira 13 tem um Sexta-feira 13 aqui no canal. Faltavam 8 filmes pra falar da franquia. Eu fiz uma votação com os 8 no perfil da Trasheira do Instagram e o escolhido foi Freddy vs Jason. Que já deu com a máscara também. Freddy vs Jason é o crossover entre Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. É um filme que existe com o único propósito de fazer o Freddy Krueger e o Jason Voorhees se taparem na porrada. E foi um filme que teve uma produção extremamente enrolada. A ideia de Freddy vs Jason já é uma coisa que o público do terror queria desde os anos 80, já que os dois são os personagens mais icônicos do slasher da época. E é justamente por isso que demorou tanto pra esse filme ser feito, porque os dois são personagens grandes de franquias famosas. E aí entra toda aquela burocracia de direitos autorais e de quem que vai produzir o filme. O que aconteceu é que a ideia estava rolando desde 87, o Freddy era propriedade da New Line e o Jason era propriedade da Paramount. Nenhuma delas queria dar o direito para outra fazer o filme, mas depois que Jason Ataca Nova York foi um fiasco, a Paramount desistiu da franquia e o Sean Cunningham, o diretor do filme original, pegou os direitos de volta e decidiu trabalhar com a New Line para fazer o crossover acontecer. Só que nisso o Wes Craven voltou para a New Line para fazer o Novo Pesadelo, que acabou atrasando mais o projeto. O Sean Cunningham não quis esperar e começou a lançar um monte de filme de Jason no meio disso. E a ideia era de lançar esse filme já nos anos 90, tanto que o Jason Vai Pro Inferno, de 93, termina com um teaser com a luva do Freddy saindo do chão e arrastando a máscara do Jason pra dentro da terra. Mas depois desse teaser, o filme demorou mais 10 anos pra sair, e parte dessa demora foi porque eles só não sabiam o que fazer no roteiro. Foram mais de 10 roteiros rejeitados de uns 17 roteiristas, até chegar num resultado que os produtores acharam bom. E ainda assim não era tão bom, né? Porque esse filme tem alguns pontos fortes, mas o roteiro não é um deles. Eu não sei se isso é real ou não, mas eu li na internet várias dessas ideias que estavam nesses roteiros rejeitados, e eu achei cada coisa tão bizarra que eu tinha que tirar um tempo de vídeo pra compartilhar aqui. As ideias rejeitadas de Freddy vs Jason foram: uma trama na época medieval, uma cena do Freddy mijando no Santo Graal, Freddy invocando Charles Manson e outros serial killers para lutar contra o Jason dirigindo um carro, um culto que louva o Freddy chamado de Fred Heads, o Freddy e Jason lutando em uma arena de gladiador na frente de Satã, o Pinhead chegando no final para separar a briga dos dois. E um dos roteiros do Freddy era até o próprio pai do Jason. Então, depois de eles acharem o roteiro menos errado, foi a busca de achar um diretor. Nos anos 90 eles tinham anunciado o Rob Bottin, que é o cara que fez os efeitos especiais do Enigma de Outro Mundo do John Carpenter, mas isso não aconteceu. Então, para os anos 2000 eles convidaram o Rob Zombie e o Peter Jackson, mas nenhum dos dois aceitou. Quem acabou sendo chamado foi o Ronnie Yu, que tinha alguns filmes de ação e artes marciais no currículo, além da Noiva de Chuck. Então foi uma boa escolha para essa bagaceira. O resultado foi Freddy vs Jason, que é o 8º Hora do Pesadelo e o 11º Sexta-feira 13. O filme foi até um sucesso de bilheteria, mas dá pra considerar ele um filme bem falho. O roteiro não é muito bom, as atuações são questionáveis, mas ninguém vai assistir Freddy vs Jason esperando isso. A galera vai assistir Freddy vs Jason pra ver o Freddy lutando com o Jason. E nesse quesito, o filme não decepciona. Mas antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês assistiram Freddy vs Jason, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. E claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Também vou deixar o lembrete de que agora a gente tem uma caixa postal, as informações também estão na descrição do vídeo, se alguém quiser enviar algum presente, algum mimo, alguma coisa pra gente. E também deixar o aviso de que essa é uma sessão Trashback, esse vídeo vai ter spoilers, porque esse filme já saiu há muito tempo atrás, então considerem-se avisados e vamos nessa. Freddy vs Jason já começa com o logo da New Line aparecendo, com um mashup dos temas principais da Hora do Pesadelo e do Sexta-feira 13 tocando. É um belo presságio do que vai vir, é uma mistureba de elementos das duas franquias e uma trama que não faz tanto sentido assim, mas que pelo menos é divertida. O filme já começa direto ao ponto, sem enrolação. É uma narração do próprio Freddy se apresentando e contando a história dele pra gente, só caso tenha alguém assistindo que não conhece a história do Freddy sendo queimado pelos pais das crianças que ele matou. É um elemento que eles têm que colocar no filme, e o Freddy quebrando a quarta barreira é um jeito fácil de explicar isso, mas sem propósito. Eu acho que é um roteiro preguiçoso, porque essa exposição de informação seria difícil de colocar naturalmente na história. Então o começo do filme é literalmente o Freddy explicando pra gente a história e a motivação dele. E ele quebra a quarta barreira outra vez no filme pra continuar explicando o que tá acontecendo, mas não é uma coisa recorrente a ponto de ser um recurso bem utilizado. Isso só volta no final do filme com a piscadela que a cabeça dele dá pra câmera. Enfim, o drama do Freddy é que ele só tem força enquanto os jovens de Springwood terem medo dele. Mas ele foi esquecido pelo tempo e por isso ele não consegue mais atacar esses jovens.
O que é até um pouco metalinguístico se parar pra pensar, porque o Fred realmente estava esquecido em 2003 pelo público geral. Quando esse filme lançou, já tinha passado quase 10 anos do último filme dele, que foi O Novo Pesadelo, e O Novo Pesadelo nem foi um filme do Fred Krueger propriamente dito. E aquele não é o Fred Krueger da continuidade original, então o Fred Krueger mesmo, igual ele tá em Fred vs Jason, não tinha aparecido desde aquele fiasco que foi a parte 6. Essa história do Fred toda é passada por cima de uma montagem com várias cenas da franquia, e isso até que é legal, é uma homenagem à Hora do Pesadelo, mas é curioso que só acontece com a Hora do Pesadelo. Eles não fazem a mesma homenagem com a franquia do Sexta-feira 13, o que dá a impressão de que esse filme é mais Hora do Pesadelo do que Sexta-feira 13. Como eu disse, o roteiro é direto ao ponto, ele estabelece o Fred, logo em seguida explica o plano dele, ele encarna a Pamela Voorhees e convence o Jason de que ele tem que matar os jovens em Springwood. O Jason então revive usando a força do ódio e vai andando de Crystal Lake até a Elm Street para enfiar facão nos jovens fornicadores. A ideia do Fred é que o Jason matando os jovens, a galera vai achar que foi ele que fez isso e vão reviver a lenda dele para ele ganhar as forças de volta. É uma desculpa para os dois se encontrarem, que não é uma das melhores, mas acho que foi o melhor que eles podiam ter feito. O grande problema do Fred vs Jason é que os dois são assassinos locais. O Fred tá muito ligado a Springwood e a Elm Street, tá no nome da franquia, e o Jason tá ligado ao Crystal Lake, ele nunca sai dali, ele só mata a galera que invade o território dele. Eles tiveram que arranjar um jeito de tirar um dos dois de casa. E eu acho que eles ainda foram na alternativa mais difícil, porque o mais fácil seria colocar alguém que sonha com o Fred indo passar o verão no Crystal Lake. Mas assim, né, eles tiveram 17 roteiros, eu aposto que algum deles tinha essa ideia que é a coisa mais básica que alguém pode pensar. Esse plano do Fred é bem merda e ele só funciona por vários acasos. O primeiro é que ninguém de autoridade que sabe quem é Fred Krueger vê o brutamonte zumbi de 2 metros de altura usando uma máscara de rock andando pela cidade. Se eles vissem o Jason, eles iam saber que não é o Fred Krueger e não iam mencionar o nome dele para os jovens saberem quem ele é. E o segundo problema é exatamente isso. O plano dele depende muito dos jovens escutando fofocas sem querer, e só dá certo também porque o jovem internado no hospital psiquiátrico vê a casa da ex-namorada no noticiário e decide fugir pra cidade e acaba espalhando a lenda. Se aquela TV tivesse desligado, o plano do Fred não ia dar tão certo assim. E também o plano não dá certo, né? O que acontece é que o Fred não considera que o Jason não desliga, ele só começa a matar e nunca para. Mas isso é parte da trama, o Fred ficando pistola porque o Jason mata todo mundo que ele vai matar e fica lá roubando o kill dele. A trama do hospital psiquiátrico é ok? Também tem alguns furos que dá pra caçar. Os cidadãos de Springwood reconheceram o Fred como uma ameaça sobrenatural e decidiram prender todos os jovens que sabem dele em um hospital psiquiátrico, que é o Westin Hills, o mesmo que aparece no Hora do Pesadelo parte 3. E aí eles passam o remédio, o Hipnocil, pra suspender o sonho das pessoas. O que faz um certo sentido, tirando a parte que eles só estão colocando qualquer gente lá, tipo o protagonista sem graça. Ele não sabe nada de quem é Fred, ele nem viu o Fred. Ele acha que ele testemunhou um assassinato, mas ele nunca teve na mira do Fred porque ele nem sabe quem ele é. E claro, em parte da trama, o hospital é relevante de novo, os jovens invadem lá pra pegar o remédio, e o Jason vai atrás, uma galera é assassinada. E eu acho muito peculiar como no começo do filme eles estabelecem todos esses guardas e enfermeiros ali. Inclusive, um deles é bem proeminente, xinga os protagonistas, tem um conflito, e de noite aparentemente nenhum deles estava lá, porque só tem um guarda no hospital. O que é curioso, porque a mesma cena que estabelece esse personagem é usada para estabelecer um tranquilizante que é usado depois na trama, mas o enfermeiro que é estabelecido junto só desaparece. Mas acho que ficar falando como se o roteiro é zoado é meio que chutar cachorro morto. Ele é expositivo pra cacete, praticamente todas as cenas de diálogo são os jovens descrevendo exatamente o que tá acontecendo e contando pra gente em detalhes pra tentar explicar a trama. Sério, os diálogos desse filme são muito ruins. Mas como eu disse, isso não importa muito. Esse é um filme que existe só pros dois vilões lutarem. Mas antes de falar dos dois, vamos falar sobre os personagens humanos e sobre o grande problema desse filme, que são os dois protagonistas chatos. É sério, é bizarro como esse filme tem uns 10 personagens secundários e todos eles são muito melhores do que os protagonistas. Eles são um casal que tem uma trama de namoro adolescente, mas aí o cara sumiu e na real o que rola é que ele foi preso no hospital psiquiátrico, mas eles são muito ruins e o cara é o pior de todos. O personagem é chato e o ator ainda não tá muito bem, ele é esquisito, ele é travadão, ele é muito ruim. A protagonista também não tem muita coisa rolando não, ela é a típica Final Girl, sem graça pra cacete, não faz quase nada, tem umas treta com o pai, mas não tem muito mais do que isso. Podiam descartar esses dois e fazer um filme só com os personagens secundários, que são bem mais interessantes. Tem um moleque nerd que tem um arco de personagem maneiro, ele começa como o trouxa da galera, mas no final do filme ele ataca o Jason, tem uma virada heróica pro personagem, de sacrifício. Tem a melhor amiga, que é interpretada pela Kelly Rowland, que é a única integrante que ficou do início até o fim do Destiny's Child junto com a Beyoncé. E ela é uma personagem legal também, tem uma cena dela batendo boca, xingando o Fred na cara dele. No começo ela tem um lance de querer fazer rinoplastia, que parece que vai ser relevante, mas
serve só pra ter um susto relacionado ao nariz em certo momento e depois nunca mais é mencionado. Tem o personagem obrigatório dos anos 2000 do maconheiro, que também é um personagem divertido. Ele não tem muita caracterização além do óbvio, mas ele é muito usado como figura cômica. E é o clássico personagem burro também. No meio da investigação do hospital vazio com 2 assassinos atrás dele, ele decide separar do grupo pra acender um baseado e acha mó legal quando aparece um Fred em formato de lagarta pra fumar um narguilé com ele. A Katherine Isabelle, famosa Ginger Snaps, também tá no filme, fazendo a amiga fútil, que é uma personagem bem genérica, mas ainda assim bem memorável por causa das cenas que ela tá e por causa da atriz reconhecível. Tem esse personagem do Mark também, que é o amigo do protagonista, que, surpresa, é um personagem melhor que ele. Ele realmente tem um objetivo na trama, tem um histórico com o Fred Krueger que matou o irmão dele. Mas ao invés disso ser útil pra alguma coisa, o roteiro só usa esse personagem pra explicar quem é Fred pros protagonistas e depois disso ele é despachado e morre. Mas a gente tem que dar um crédito pra ele porque em um roteiro cheio de diálogo ruim, ele consegue ter a pior fala de todas. Quando ele vai explicar a música do Fred, ele fala alguma coisa do tipo 1, 2, o Fred vai te pegar. Sabe por que eles cantam isso? Porque ele tá vindo te pegar. E na real, o diálogo desse filme é tão ruim, é tão absurdo, e os personagens falam isso tão sérios, que parte de mim acredita que isso foi feito de propósito pra ser cafona mesmo e ser cômico. Tem também o personagem do policial cheirador de calcinha das branquelas. Ele cumpre um propósito parecido na trama, só que pro Jason. Ele tá no filme só pra descobrir quem é Jason, explicar pros protagonistas e morrer quase imediatamente depois. E todos esses personagens, por mais que eles sejam estereótipos, tem pelo menos uma cena marcante de susto, de morte, ou até algum momento legal, que eles são corajosos ou engraçados. Os 2 protagonistas não têm nada disso. Até personagens bem irrelevantes, tipo o gordinho da Rave, ele tem 2 falas o filme todo, mas ele já é mais memorável que o protagonista porque, quando ele vê o Jason matando o amigo dele, a reação dele é jogar uma jarra de vodka nele e tacar fogo no Jason. O filme também tem o pai da protagonista, que é um personagem interessante que não é nada aproveitado. Ele é o médico-chefe do Westin Hills e está encarregado de esconder a presença do Fred na cidade, junto com o xerife. Esse xerife, aliás, está competindo com o sargento The Rock do Doom como a pior figura de autoridade em filme de terror. Ele se recusa a explicar quem é Fred Krueger pro policial novo, algo que ajudaria na trama, sendo que não faz nem sentido ele esconder isso do cara. O policial novo não é jovem assim, ele não tá no perfil das vítimas do Fred Krueger. E naturalmente esses 2 personagens que têm conhecimento prévio de como lutar com o Fred, o pai e o xerife, só desaparecem do filme na metade e não são relevantes. Ah, e o Robert Shea, o produtor da New Line, que fez Todos os Horas do Pesadelo, aparece fazendo uma ponta no filme sem fala como diretor do colégio. Como eu disse, o filme tem um humor que é claramente proposital em algumas cenas. Acho que essa é uma característica relevante dele, ele é muito descarado e não se leva a sério. Tem as piadas de maconheiro já mencionadas. Tem a cena dos adolescentes tendo que reviver o Jason com respiração boca a boca e discutindo quem que vai beijar ele. É bem idiota, mas funciona. Mas o meu preferido aqui é o famoso protagonista falso. No começo apresenta esse cara que o amigo dele é assassinado pelo Jason e ele jura vingança com um discurso inspirador. E aí o Jason imediatamente mata ele. Bem, em questão de roteiro de personagem, como eu disse, esse filme tem vários problemas, mas eu acho que o Fred vs Jason, por incrível que pareça, é um filme que se destaca pela técnica. Esse é um filme que tem uma direção muito estilizada, mais do que ele tem o direito de ter. Eu acho ele visualmente muito bom. Ele tem vários planos diferentes e criativos, os diálogos nunca caem naquela direção básica. Ele sempre coloca um plano zenital, um plano holandês, um plano detalhe, pontos de vista diferentes. A câmera tá quase sempre fazendo algum tipo de movimento, é tudo bem dinâmico aqui. Na parte do terror, o filme tem alguns sustos óbvios, igual o sempre presente susto do espelho do banheiro, mas o que parece é que o roteiro e o diretor pegaram as 2 características mais marcantes das 2 franquias, que são os assassinatos brutos e rápidos do Jason e as sequências de sonhos surreais do Fred. Os 2 assassinos têm cenas ótimas aqui. O Jason tem várias cenas de assassinato memoráveis, ele corta a gente ao meio, ele dobra a cama com o maluco em cima. A melhor disparada é a cena da Rave no milharal, que o Jason aparece pegando fogo e senta a machete em chamas em geral. E é tudo muito exagerado. Quando o Jason mata aquele cara que tá tentando estuprar a menina inconsciente, que eu batizei de Supla Neon, ele só joga o maluco no ar e ele some no horizonte igual a equipe Rocket. É genial. E o Fred tem as sequências de sonho, que tem uma direção mais criativa. O que é legal porque o charme dos filmes do Hora do Pesadelo sempre foram mais o clima e as bizarrices que acontecem nos sonhos do que as mortes em si. Então até que faz sentido eles aproveitarem mais isso. O Fred acaba matando um cara só o filme todo, o Jason mata todo o resto. Tem umas sequências de sonho legais aqui, com visuais macabros, tipo a menina sem olho e os posters que se mexem na delegacia. Tem toda aquela cena de perseguição com a Katherine Isabelle, que tem umas técnicas legais, uma montagem surreal. No meio do corte, a porta que tava ali some, esse tipo de coisa. E essa cena toda é muito boa porque, coitada da Ginger Snaps.
Ela nunca teve chance. A cena tá lá pra estabelecer o perigo vindo de todos os lugares. No mundo real, o Jason mata ela. No mundo dos sonhos, ela é perseguida pelo Fred. E ainda tem o Supla Neon Estuprador, que é outro perigo à parte. Os efeitos são um misto de computação gráfica com efeito digital, e pra falar a verdade, pra começo dos anos 2000, eu acho a computação gráfica aqui decente. Tem umas cenas, tipo a morte do Mark, que misturam bem esses dois tipos de efeito, mas em algumas cenas que são puramente computação gráfica, fica meio zoado, tipo a cena do nariz. E o visual do Fred e do Jason tá ótimo também. O Fred Krueger é interpretado pelo Robert Englund, que é o clássico Fred Krueger, na última vez que ele apareceu em filme como personagem. E ele tá ótimo aqui, tá se divertindo a beça. Ele até aparece sem maquiagem no prólogo, na história de origem do personagem. E o Fred aqui tá bem ameaçador como um todo. Tem até uma cena que a maquiagem dele muda, ele fica muito mais demoníaco. O Jason aqui não foi interpretado pelo Kane Hodder, que era o Jason popular na época, tinha feito os últimos 4 filmes do Sexta-feira 13. Os produtores queriam alguém que fosse muito mais alto que o Robert Englund. Então o Jason acabou sendo interpretado pelo dublê Ken Kirzinger, que é o cara mais alto a já interpretar o Jason. Ele também é conhecido no terror por fazer o Caipira Pai no Pânico na Floresta 2. Eu acho muito legal porque os dois personagens são muito diferentes no estilo e na personalidade deles. O Fred é piadista, ele fala o tempo todo, ele ameaça os outros. O Jason é só uma máquina de matar, ele não se importa. Ele só ataca o tempo todo e é até divertido que quando os dois lutam pela primeira vez no mundo dos sonhos, o Jason até parece meio confuso de por que esse cara que ele tá atacando com o facão não tá morrendo. A luta dos dois, na verdade, são muito boas. No mundo dos sonhos é um surto total. A luta é bem desequilibrada porque o Fred claramente tem a vantagem, tem uma cena que ele até joga pinball como o Jason. Mas quando eles passam pro mundo real, isso muda, porque o Jason é muito mais forte. E o legal é ver que o Fred começa a pensar uma estratégia diferente. Ele não ataca o Jason diretamente, ele luta usando objetos e o ambiente em volta dos dois. E é tudo muito bem coreografado. E eu acho interessante como no meio disso tudo, o Jason acaba sendo um tipo de anti-herói. O Fred é estabelecido como o vilão final e o perigo maior para os jovens, então eles têm que recorrer ao Jason como um método de lutar contra o Fred. Ele acaba virando um tipo de aliado, mas ainda tá matando os jovens mesmo assim. E o ritmo da luta final é pensado assim, pra você torcer pro Jason. Todas as viradas dramáticas que acontecem são quando o Fred vira a luta e parece que ele tá ganhando e que não tem mais esperança ali. E isso é até legal, porque no final o diretor usa isso bem, já que o Jason é mais simpático, dá pra dizer. Quando os dois caem no lago no final, um deles vai andando até os jovens e você só vê as pernas e o facão, pra você achar que é o Jason, mas aí a câmera vai pra cima e mostra que era o Fred o tempo todo. Não que se fosse o Jason ia ajudar alguma coisa, ele ia continuar tentando matar os jovens, eu acho, né? Mas eu acho legal essa intenção de criar uma expectativa de que é um deles e na verdade é o outro. E eu acho que esse é o filme do Sexta-feira 13 que tem mais desenvolvimento do Jason como personagem. Tem uma cena que o Fred entra na mente dele e a gente vê por dentro como ele enxerga o mundo. Acontece que não é tão diferente do que a gente imaginaria. São flashbacks da infância dele, do trauma que ele sofreu lá no afogamento, e um tipo de purgatório onde ele tá sempre matando jovens e jogando no lago. E eu gosto de como acaba a luta aqui, que o Jason e o Fred eventualmente se matam usando a arma um do outro. Eu acho que isso é um toque legal e pra mim a luta podia ter acabado aí, mas não. No filme chamado Fred vs Jason, é claro que o último golpe de quem venceu isso tudo é da mina protagonista chata pra cacete. Ela decapita o Fred com uma machete, isso acontece no Crystal Lake, e eu acho que isso é pra rimar com a cena de decapitação da Pamela Voorhees do primeiro Sexta-feira 13, porque esse filme tem algumas referenciazinhas assim o tempo todo. Tipo quando as crianças colocam um saco na cabeça do Jason criança, que é uma referência ao Jason do Sexta-feira 13 parte 2, que usava o saco na cabeça. E como eu disse, o filme é bem estilizado e o visual dele é muito bom também. Ele tem um pouco dessa coisa roqueira anos 2000, principalmente na van customizada dos personagens, que tem uns desenhos e uma logo do Misfits num chaveiro. Mas ele também resgata alguns elementos das duas franquias. Tem o acampamento Crystal Lake, que é o lugar do confronto final, e tem alguns elementos da Hora do Pesadelo. A casa da protagonista é pra ser a mesma casa da Nancy, que aparece em todos os filmes. Acho que eles não tinham acesso à mesma casa ou ao mesmo set e eles tiveram que construir uma do zero, mas tem uns elementos ali que é pra você identificar. Mas o que eu acho legal mesmo desse visual é a fotografia do filme, principalmente como eles associam os personagens a cores. O Fred, obviamente, é vermelho. Quando ele tá ganhando as lutas nos sonhos, a fotografia é sempre um vermelho monocromático. E isso reflete em outros itens também. O tranquilizante que ele usa para derrubar o Jason é vermelho. Quando ele se transforma na Pamela Voorhees, ao invés de usar o suéter azul tradicional dela, ele usa um suéter vermelho. E é engraçado que as cores do Fred estão erradas nesse filme. Ele sempre usou vermelho e verde, mas aqui ele usa vermelho e preto. Provavelmente porque verde nesse filme é a cor do Jason. Quando a cena dos dois lutando, o foco passa a ser o Jason e o psique do Jason, quando entra água no lugar e revela a fraqueza dele, tudo fica verde.
O que eu acho fraco é que água nunca foi fraqueza do Jason antes, eles só inventaram isso nesse filme pra uma cena, e até depois dessa cena o Jason entra na água de boa. Igual nos filmes do Hora do Pesadelo, o azul é usado para cenas de sonho, para dar aquela atmosfera surreal, mas aqui ele também é uma cor dos adolescentes. As cenas deles geralmente têm uma iluminação azul. Isso é só um toque visual que eu acho divertido tá no filme, e é aquilo, eu não ia esperar tanto desenvolvimento visual assim, em um filme que existe só pra pôr o Fred e o Jason pra lutar. No geral, eu acho que o Fred vs Jason é um filme que tem uma história absurda, que não faz muito sentido, mas o filme não se importa e você também não devia se importar. O filme é divertido, é autoconsciente e tem um visual surpreendentemente único e estilizado até. Eu acho que se a onda de filmes slashers dos anos 2000 tivessem seguido Fred vs Jason ao invés de seguir o Massacre da Serra Elétrica, a gente teria uma leva de filmes slashers que seriam visualmente mais interessantes do que eles acabaram sendo. E acho que é isso, não tem muito mais o que falar de Fred vs Jason, é um filme que eu gosto, eu reconheço que ele não é perfeito, mas é um filme divertido, é uma boa trecheira. Então, é isso pessoal, até a próxima.